rapidão, né? Claro. Claro. Paz, igreja. Tudo bom com vocês? Tem algumas pessoas que não me conhecem, então vamos lá para as formalidades. Eu sou a Beth, casada com o Carlos, está aqui, bonitão, meu abençoado. Nós servimos aqui na igreja Verbo da Vida, já estamos caminhando para 11 anos e estamos à frente do trabalho da ação social. Amém? Como lá fora eu sou advogada, mas aqui eu sou a irmã em Cristo, pronta para servir. Amém? Vamos sentar? Amém? Aleluia. O tema das quintas-feiras, Kelinha, pode pôr aí? O tema das quintas-feiras é resolvendo conflitos. Tem um irmão que já resolveu o conflito ontem na saída do culto de casais, né, irmão? Colocando aqui. E eu confesso que eu fiquei pensando, falei, nossa, eu na minha profissão, né, a gente tem que resolver muito conflito. Mas tem uma área no direito que a gente fala que é o preventivo. É estudar a situação para que não venha a ter problemas lá na frente. Mas tem muitas pessoas que não fazem a prevenção. Acabam indo para o contencioso, que é uma fase judicial, né? Onde as partes não se compõem e vão para um processo. Mas as coisas evoluem também lá no mundo fora, né? E foi criado um sistema chamado mediação e câmara de arbitragem. O que é isso? Duas pessoas não se entendem por algum objeto, ao invés de ir para um juiz, vão para um árbitro, para que ele faça a mediação e ele administre aquele conflito. E às vezes sai melhor do que se fosse para uma fase judicial. Mas no nosso mundo aqui, nós como igreja, a gente tem que administrar os conflitos internos e os conflitos onde nós nos envolvemos no dia a dia, seja na família, seja na própria igreja, seja no trabalho. E eu vou me reportar uma situação de conflito que tem na Bíblia. Eu fiquei pensando em quem, né, trazer uma situação dessa. Tem várias situações, mas eu acho que um conflito que é bem conhecido e a gente sabe como terminou é sobre Davi e Saul. Saul, ele foi colocado como rei porque o povo pediu. Samuel ungiu. Ele veio de uma família de militares. Davi era o último filho de Jessé, um garoto de boa aparência, jovem, ruivo. Deveria ser bem diferente, né? Porque a gente, quando vê uma pessoa ruiva, já chama atenção, você imagina aquela época. Mas Davi tinha uma diferença entre ele e Saul. Davi tinha um coração totalmente entregue ao Senhor. Saul, no começo, ele foi uma pessoa também que estava entregue, mas deixou o seu eu crescer, o seu eu avançar. Tanto que, além de desobedecer a Deus, desobedecer o profeta Samuel, que era uma autoridade na época, ele fez uma imagem de si mesmo para ser adorado. Não é lindo isso? A pessoa é modesta, né? Mas o que a gente aprende com isso? Entre Saul e Davi. Saul, quando foi colocado rei e começou a ter esse declínio perante ao Senhor, não como rei, mas como um homem diante de Deus, ele começou a entrar num lugar de desobediência. E essa desobediência gerou um coração de Saul inveja. Abriu um espaço na vida dele para ele ser perturbado por espíritos. Ele cometeu atrocidades, não honrando e não respeitando ao Senhor, fazendo sacrifícios, entrando nos templos, não honrando a unção de Samuel. Eu quero falar para você hoje que se você estiver nessa situação de Saul, há tempo de conserto.
para que você não crie conflitos na sua vida, para que você não entre em situações onde você vai colher danos, perdas e morte. O fim de Saul foi muito triste. Ele, numa batalha, ele mesmo se feriu com uma espada para não ser morto pelos seus inimigos. Enquanto isso, Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, tendo menos porte, menos armamento, menos capacidade de guerra, era um homem que ele seguia as direções do Senhor. Era um homem que, mesmo tendo Saul nas suas mãos para resolver o conflito entre eles, ele preferiu honrar a unção que estava sobre ele como rei. Eu vou perguntar para você: você tem honrado as pessoas que te cercam? Você tem honrado seus pais, seu esposo, sua esposa, seus colegas de trabalho, seu chefe, seus pastores, seus líderes? Você pode dizer para mim, mas eu não consigo me dar bem com tal pessoa. Sabe, irmãos, Deus nos deu, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura e caminhamos diariamente para um lugar melhor, como ser humano, mas como filho de Deus, como criatura salva. Sabe, Ele nos deu o fruto do Espírito. Tem tantas coisas lá, mas eu vou ressaltar uns pontos. Se você quiser saber sobre Davi e Saul, você pode começar a ler 1 Samuel, capítulo 15, 16, 15 e 22 também, os versículos, que conta toda a situação que eles viveram, os conflitos. Mas sabe uma coisa que eu observei em Davi? Ele sempre tinha alguém para alertar sobre qualquer dano e qualquer perseguição que Saul tinha contra ele. Até o filho dele se levantou contra o pai, porque conhecia o coração e a integridade de Davi. Sabe que você é espelho, ou referência, ou motivo para alguém se espelhar, praticar e crer que o Deus que você serve é um Deus vivo? Para quem não sabe, ontem começou o nosso encontro de casais, casados para sempre. E se você experimentou a salvação em Cristo, você quer que todo mundo receba as boas novas também, amém? Para ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida que te faça muito diferente do que oferecem lá fora. Você se satisfaz com a presença do Senhor, com a alegria do Senhor, com a paz que o Senhor te dá. E eu fui convidar um amigo meu para esse encontro. Eu não entendi muito bem a nossa conversa, que ele é meio atrapalhado para conversar, mas ele falou assim, não vai dar tempo. Eu falei, rapaz, começa 20 horas. Como não dá tempo? Você tem carro, você mora no Itaim Bibi, é rapidinho pela Marginal. Você vai chegar às 8h15, você vai pegar a sua esposa, né, que ela é médica. Você vai chegar rapidinho. Falou, não, Beth, você não entendeu. Não tem mais tempo para mim. Faz 15 dias que eu saí de casa. E aquilo foi um choque para mim. Eu falei, nossa. E hoje eu recebi mais uma amiga também que se separou. Sabe, irmãos, a gente está deixando as coisas muito soltas. Deixando os conflitos familiares, pessoais, cercearem a nossa fé. Cercearem quem somos em Deus. Nós temos problemas, todo mundo tem seu desafio, todo mundo tem seus conflitos para vencerem, mas a gente tem que se levantar o rosto, olhar o que diz a palavra, que o nosso alvo é Cristo. É Ele que vai nos dar direção, sabedoria, discernimento para uma solução melhor do que um advogado.
do que um contador, do que um economista, do que um médico. Sabe, muitas vezes nós recebemos diagnósticos que é como se fosse uma sentença de morte. Mas se você crê num Deus que salva, cura e liberta, não é. É onde você vai exercitar a sua fé, onde você vai realmente ver o poder de Deus agindo. Sabe, não tem conflito nesse mundo que sobrepõe ou se vai maior do que o que Deus pode fazer na sua vida. Davi, ele se colocou num lugar de servo. Ele era genro de Saul, casado com a filha dele, fazia parte da família dele. E ainda assim, depois de tudo que Davi fez, Saul ainda nutria raiva, nutria inveja e queria aquela disputa com ele. Eu quero que você pense que tudo que você fez para alguém, não fique esperando nada de volta. Guarda seu coração. É o melhor caminho, a melhor estratégia. E aquilo que você vai semear na vida daquela pessoa, você pode ter certeza que no momento que ela passar por uma situação semelhante, ela vai lembrar do que você fez para ela, por ela ou com ela. Antes de tudo, valorize o que você tem. Valorize aquela pessoa que falou para você, aceita Jesus, vai mudar a sua história. Parece pouco, mas sabe alguma coisa que nós temos hoje que é muito precioso, queridos? É o nosso tempo. Hoje eu mostrei pro Wesley uma gravação de uma amiga da Giovana. A maioria sabe, a Gi está aí na Noruega, está lá servindo uma igreja, Betel. E ela confeccionou uma camiseta, e essa camiseta tem uma frase que fala: na minha fraqueza é onde o Senhor me faz forte. E isso foi inspirado pelo Espírito através de jejum, de oração, e foi uma estratégia que o Senhor deu para ela. Para cada camiseta confeccionada, ela redigiu uma carta direcionada para uma pessoa. Essa amiga dela veio de Goiás por uma conferência do ministério deles aqui em São Paulo. E não deu para a gente se encontrar pessoalmente. Ela falou: tia, me manda a camiseta pelo correio. Aí depois ela mudou, falou: tia, eu estava orando aqui e eu vou mandar essa camiseta para uma amiga minha lá de Santa Catarina. Eu falei: então define aí o que você quer, né? E essa camiseta chegou ontem. E a carta que a Giovana escreveu não foi direcionada para ninguém, foi específica para aquela pessoa que fosse comprar aquela camiseta. E a menina no áudio, ela fala, chorando. Falou assim: eu agradeço, Gabi, por você ter orado e pelo testemunho da sua amiga, porque a palavra que ela escreveu para mim foi totalmente direcionada. Só foi confirmação do Senhor e só mostra o cuidado que o Senhor tem comigo. Ela recebeu de 4 pessoas diferentes: ser forte e corajosa, ser forte e corajosa, ser forte e corajosa. Na carta que a Giovana escreveu, estava lá: seja forte e corajosa. Queridos, não existe por acaso. Não existe sorte. Sempre foi Deus. Se você acha que você não vai ser alcançado por N fatores, eu quero dizer que você precisa mudar seu coração. Precisa mudar seu pensamento. Precisa de verdade dobrar seu joelho e se render. Coloca um louvor lá para quebrantar aí, vai. Sabe, esse rapaz que eu convidei para o encontro de casais, eu falei assim, eu não vou falar o nome, né? Mas eu falei assim: fulano, por que você não me procurou? Porque eu sempre falei de Jesus quando nós trabalhávamos juntos. E ele ria. Ai, Beth, você é aquela dos coque, né? Eu falei: não sou dos coque. Mas eu tenho fé em Deus e que eu creio que você também vai ser alcançado. Mas sabe, a gente não sabe o dia de amanhã mesmo. Então vamos viver hoje, né?
E ele falou assim: faz meses que você não sai do meu pensamento. Mas eu tinha para mim que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Sabe, queridos, Davi, quando ficou acuado, ele pediu a Deus ajuda. Nós podemos nos render a Deus em oração, sabe, nos quebrantar mesmo no silêncio do nosso quarto, do nosso escritório. Você não é fraco por isso. Você tem uma igreja para te apoiar, você tem uma liderança para te apoiar, você tem pastores para te apoiar, você tem um irmão que você confia, que você pode contar. Sabe, Josué e Caleb, quando eles foram ver a terra prometida, eles foram corajosos. Mas teve gente lá que entrou em conflito com eles, né? E pagaram um preço. Sabe, em Provérbios fala que é melhor obedecer do que... Acho que é Samuel. Samuel diz que é melhor obedecer do que queimar a gordura de carneiros. Sacrifício, né? Não adianta você sacrificar a sua vida. É melhor obedecer a Deus. Sabe, para a gente administrar e resolver conflitos na nossa vida, Deus deu o fruto do Espírito. E entre eles, eu quero te falar sobre 2. A mansidão e o domínio próprio. Sabe, você nunca vai resolver um conflito, seja ele qual for, na alma e na carne. Você só vai resolver quando você dominar a sua carne e tiver o seu domínio próprio e for manso. Porque do outro lado a pessoa já está na defensiva. Mas se você lidar com palavras de amor, com mansidão, com sabedoria, essa pessoa se rende. Eu vou falar de um episódio que o pastor Francisco conversou comigo no simpósio. Eu estava indignada por uma situação no trabalho. E eu estava assim, pastor, eu não me conformo. Quem me conhece sabe que eu sou bem, né? Calma. Mas eu estava assim indignada com a situação. Como as pessoas abusam quando a outra tem um coração de servir, de abençoar. E eu estava assim, mas eu falo para ele não fazer e ele faz. Eu quero pegar a cabeça dele, ver se bate assim, entra alguma coisa. E o pastor Francisco ria, sorriso do pastor, né? Passava assim, calma. Mas pastor, calma. Conversa com ele que vai dar tudo certo. Aquela hora que ele falou, calma, calma. Sou uma pessoa calma. Sou uma pessoa calma. Sou uma pessoa mansa. O Senhor vai me dar estratégia. O Senhor vai me dar sabedoria. Sabe, irmãos, aconteceu. Então, você já está capacitado com o fruto do Espírito. Você já está pronto com a palavra. E você está pronto para servir com palavra de amor, de paz, de alegria. Para sanar o conflito. Sabe que através de conflito você pode escandalizar alguém e essa pessoa nunca mais querer falar ou receber de Jesus? Eu ouvi uma ministração sobre o arrebatamento. Eu não sei vocês, eu vou falar de mim, tá? Quando eu penso no arrebatamento, eu falo, gente, quantas pessoas que eu não preguei Jesus que vão morrer espiritualmente. E as coisas lá fora estão aceleradas. Se alguém tem dúvida que Jesus não vai voltar, eu acho melhor você ler melhor. Os sinais estão aí. Todos. Todos.
Eu queria que fosse uma ministração mais alegre, mais no fogo. Mas sabe, hoje é dia de reflexão. Eu adoro uma bagunça também, adoro um reteté, mas hoje é dia de você parar aí, olhar dentro de você. O que você tem feito para sanar os conflitos dentro de casa? Você tem parado para sentar, para conversar com seu esposo, com sua filha, com seu filho? Ouvir. Às vezes é melhor você sentar meio que obrigado mesmo, que a gente tem que pôr a nossa carne no lugar e falar, venha, sente e ouça, mesmo que você não goste. A gente tem hoje para resolver a nossa vida, a nossa relação e resolver esses conflitos. Sabe, você acha que a tua vida está muito ruim? Eu recebi um vídeo no Instagram de uma moça que teve uma bactéria, teve 90% do seu corpo amputado. E ainda assim ela falava assim, eu creio que Deus tem um propósito. Irmãos, você não ter braço, você não ter perna, você não ter coxa, ter sonda por tudo quanto é lugar. E a pessoa falar, eu creio que Deus tem um propósito. E a gente está aí, perfeito, você com saúde. Às vezes passando uma situaçãozinha, a gente passa por situações, não ficamos nela. E você tem dado valor para isso? Está na hora da gente parar de ser tão eu e pensar realmente no sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Gente, se a gente for parar para pensar quem éramos, como éramos, o que causamos na nossa família, na vida de outras pessoas, você mesmo ia falar, rapaz, só Deus mesmo, né? Só Deus. Para não dizer que eu não disse nada da Bíblia, a minha ministração está baseada em 1 Samuel 16, 23, 1 Samuel 15, 22, Gálatas 5, 22, 23, que fala sobre o fruto do Espírito. E aí por aí vai. 1 Coríntios 13, 13, que fala do amor, da mansidão, da paz, da alegria que está em Salmos 30.5, da paz que nós podemos usufruir em Romanos 5.1, da paciência que está em Tito 3.14, da convicção que nós temos, que nós plantamos, nós vamos colher, está em Gálatas, 2 Pedro 3.15, Gálatas 6.9. Nós temos muita coisa para basear a nossa palavra. Mas eu quero que você se lembre só de uma coisa que é importante. Deus nos deu espírito de ousadia. Ousadia é ter coragem para agir. Sabe, muita gente não faz a vontade de Deus porque tem medo do que vai acontecer. Queridos, vai acontecer. A questão é, aonde você está na fila do pão? Aonde você está? Sabe, nós não vamos chegar no nível power de um dia para o outro da fé. É diário, é todo dia. Todo dia você lê uma ministração, uma palavra, todo dia você se enche da Bíblia, todo dia você ouve louvor, todo dia você conversa, troca uma ideia, é assim que vai. Mas se a gente não fizer nada, a gente morre. Todo mundo já fez o teste do algodão no feijão, do feijão no algodão, né? Se parar, para criar a raizinha, né? Se você parar de jogar água, ele morre. Se você não plantar numa terra, ele morre. A nossa fé é assim. Deus nos dá uma porção de fé quando nós o aceitamos como Salvador. Mas se nós não nos alimentarmos e nós não fundarmos os nossos pés nessa palavra, na fé, a gente perece.
E a gente precisa de uma igreja com os pés na rocha. Uma igreja que não cede porque a sociedade exige que você cede. Uma igreja que diz que o amor de Deus tudo pode. Nós não estamos na graça abundante ou a abundância da graça. Nós estamos debaixo da graça, mas nós estamos debaixo da palavra. É isso. Que nós possamos ser ousados para ter coragem de agir e resolver os conflitos que nós estamos vivendo. Seja na nossa vida, seja no nosso ministério, na nossa vida espiritual, como pai, como mãe, como esposo, como filho, não importa onde você está. Mas você tem uma responsabilidade onde você foi plantado. Fora da igreja e dentro da igreja. Amém? Deus já nos capacitou com todas as ferramentas espirituais para vencermos. Todas. Tudo que Jesus tinha para fazer, Ele fez. Para que a gente pudesse viver uma vida melhor. Viver uma vida com ousadia, com coragem, com paz, com alegria, com mansidão. Usufruir de um tempo muito melhor do que está lá fora. Às vezes eu olho, a gente ouve umas discussões de vizinhos, né? Eu falo, meu Deus, como é que pode viver num ambiente assim? Porque a gente não vive um ambiente assim, amém? Eu quero que você feche seus olhos. Coloque em oração a área que você mais tem dificuldade, que é o conflito que você vive. Você pode dizer que é o seu casamento, você pode dizer que é uma situação na faculdade, na escola, você pode dizer que é uma situação no trabalho. Você pode até falar assim, eu tô plantado num lugar, mas não me vejo lá. Sabe, é tempo de conserto. É tempo da gente deixar a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo livre das coisas que têm trazido peso para nós. Todos nós erramos, mas nós podemos dar meia volta lá no retorno, corrigir, pedir perdão e retomar a nossa vida. Não mais sozinhos, mas com Jesus Cristo. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por essa palavra, Senhor, porque trabalha primeiramente em nós que recebemos, mas também, Senhor, desce, Pai, como uma flecha, Senhor. Pai, o Senhor lança, o Senhor atinge quem precisa. Para uns é vacina, para outros é remédio, para alguns é correção, para outros é fortalecimento, para outros é direção confirmada do caminho que está sendo seguido. Mas uma coisa é certa, Pai, nós estamos aqui para Te servir, para Te buscar, para estarmos melhores do que ontem e melhores amanhã. Que o nosso Espírito, Pai, domine a nossa carne, a nossa mente e principalmente a nossa língua. Que nós não deixemos, Senhor, nenhuma palavra torpe sair da nossa boca. Nenhuma palavra, Pai, com ira. Que nós possamos profetizar, declarar bênçãos sobre as pessoas, restituição sobre elas, cura nos corpos, nas mentes e salvação, em nome de Jesus. Queridos, quem aqui ainda não aceitou Jesus como seu Salvador? Ou está afastado dos caminhos de Deus? Você pode ficar no seu lugar,
A igreja está em olhos fechados. Levante a sua mão se você quer se reconciliar, se você quer entregar a sua vida. Nós temos que perguntar. Todos os cultos nós temos que fazer um apelo. Sabe por quê? Porque cada um de nós aqui, independente de quem está aqui em cima do púlpito, tem que pregar a reconciliação do homem com Deus, para que ele possa usufruir do caminho de filho, da condição de filho. Eu vou falar algo que Deus está me direcionando para dizer, antes de passar a palavra para o Aurélio. Deixa eu colocar uma coisa aqui para você. Deus disse nos seus mandamentos que nós temos que honrar pai e mãe, para que os nossos dias sejam acrescidos na terra. A Bíblia não diz em nenhum lugar, pastor Zé Carlos que me ajude, lá não diz para honrar pai e mãe bom, mas diz para honrar pai e mãe. Se você está aqui e essa área da sua vida está torta, se conserte rápido. Porque desonra, o final dela, a gente pode pegar o exemplo de Saul, é morte. Não é só morte física não, gente, é morte espiritual mesmo que eu estou falando. Mas às vezes, por você estar nessa área sem conserto, você tem colhido coisas muito ruins. Aquilo que você semeia, você vai colher. Você pode dizer, não tenho filhos, mas um dia você pode ter. E aquilo que você semeou, você vai colher. Se conserte, viu, irmão? Independente da idade. Meu pai não foi um exemplo de pai para nós. Demorei para perdoar muitas coisas. Mas o fato de honrar meus pais, hoje meu pai está com 93 anos, minha mãe com 86. Minha mãe foi salva e meu pai aceitou Jesus. Nunca é tarde para o conserto. Faça enquanto é tempo. Porque nós estamos hoje aqui, amanhã podemos não estar. Amém? Aurélio. Deus abençoe.